Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer uma reflexão com vocês em Lucas capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, tá bom? Acompanha comigo. Lucas capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. É um texto muito conhecido que fala sobre quando Jesus foi tentado pelo diabo. Por 3 vezes o diabo tentou Jesus. E eu quero refletir hoje sobre a terceira tentação que o diabo lança para Jesus. Lucas capítulo 9, versículo de número 9 e versículo 10. Diz assim: O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardar. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Eu vou pôr novamente o versículo, para ver se você presta atenção numa coisa. O diabo, repetindo, tá? O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardar. Com as mãos, eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então essa foi a terceira tentação do diabo, ali quando Jesus estava no deserto, com fome, jejuando. E o diabo então pela terceira vez tenta Jesus dizendo: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. E ele diz: pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. E com as mãos, eles, os anjos, não é? Com as mãos, os anjos segurarão você, para que não tropece em alguma pedra. O que eu quero chamar a atenção de você que está assistindo esse vídeo agora? O interessante é que o diabo, ele aqui usa a própria palavra contra Jesus Cristo. Note que eu grifei aqui o pois está escrito, coloquei em vermelho, aliás, para você ver que o diabo fala é justamente o que está na Bíblia. Isso mesmo, o diabo usou a escritura contra Jesus, tá bom? Se você está com a sua Bíblia, consulte o Salmos 91, verso 11 e 12. É um dos salmos mais conhecidos de toda a Escritura. Salmos 91, verso 11 e verso 12, diz exatamente o que o diabo falou. Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O que eu quero trazer para você nesse vídeo? Primeiro, o diabo também diz: está escrito. O diabo também diz: Deus está falando. O diabo também diz: Deus me revelou. E o diabo também diz: assim diz o Senhor. Gente, quando eu falo, até para alguns, eu sou irritante e chato quando eu falo: veja o que está sendo pregado, cuidado com o que estão falando. Se não tiver fundamento bíblico e se esse texto estiver fora de contexto, não serve como afirmação. Muito cuidado com textos isolados, com textos retirados do seu contexto. Muito cuidado quando alguém diz: Deus está falando. Muito cuidado quando alguém diz: Deus me revelou. Muito cuidado quando alguém vem com essa de assim diz o Senhor. Está cheio de profetas falando, está escrito. Está cheio de profetas falando, Deus está falando. Está cheio de profetas, de homens, de mulheres, de apóstolos falando, Deus me revelou. Está cheio de homens cheios do poder dizendo, assim diz o Senhor. E na verdade quem está falando não é Deus, não está escrito. Quem está falando é o diabo através dessas pessoas. Cuidado, examine o que está sendo falado. E todas as vezes que alguém citar um texto bíblico, verifique o contexto desse texto. Muito cuidado, heresias surgem quando pessoas
Retiram um texto, um versículo de toda a sua passagem, do seu contexto, e começam a falar bobagens, começam a afirmar coisas que Deus não está afirmando. Muita gente distorcendo o texto, muita gente falando heresia. E lembre-se, toda vez que você for num culto, seja num templo, numa casa, em qualquer evento gospel, não é isso que colocam? Quando você for, lembre-se dessas 4 frases. O diabo também diz, está escrito. O diabo também diz, Deus está falando. O diabo também diz, Deus me revelou. E o diabo também diz, assim diz o Senhor. Muito cuidado quando você for no culto, tá bom? Deus abençoe você e Deus lhe dê discernimento, lhe ajude a não ser enganado por falsos mestres, por espíritos de demônios. Deus guarde a sua mente e guarde o seu entendimento.